זה לז'יון אורבנה, קצת רוק. אבל איתי כבר על קו הטלפון, אני עוברת לפורטו אלגרי, למרות שהוא כרגע בסן פאולו, אבל פורטו אלגרי זה יהיה הפוקוס. Sérgio Lecher, Sérgio, bem-vindo, boa noite, muito prazer. Boa noite, é um prazer estar aqui, prazer estar com vocês, prazer falar para Israel, muito obrigado pelo convite, Raquel. O prazer é nosso. Vou apresentar você em português e em hebraico, ok? Sérgio é jornalista, cineasta, especializado em comunicação pública, legislativa, produziu e dirigiu programas de TV, longa-metragens para cinema, cuida da comunicação de frentes parlamentares e entidades representativas. E uma coisa muito interessante, que eu acho que é isso que nos levou aqui a essa conversa de hoje, é o Polo de Turismo Histórico Judaico de Quatro Irmãos, da região do Rio Grande do Sul. E agora tudo isso eu vou falar em hebraico, então um minutinho. Sérgio, למרות שהוא נמצא בסן פאולו, אבל המקור זה מפורטו אלגרי, דרום ברזיל, איפה שאני. הוא עיתונאי, קולנוען, הוא בעצם איש תקשורת שמתמקד בכל מה שנקרא תקשורת ציבורית וכל מה שקשור לבתי משפט וגם כן. הפיק וגם ביים תוכניות טלוויזיה, גם סרטים בקולנוע. ואחד הדברים שבעצם הובילו אותנו לכאן לשיחה היום זה הפרויקט מאוד יפה שהוא חלק ממנו, שנקרא תיירות יהודית בדרום ברזיל, בעיקר באזור של קוואטרו אירמאוס, והוא יסביר את זה תכף. אז agora sim, português, de volta. Então conta, Sérgio. Quatro Irmãos é um lugar muito importante para a comunidade judaica, não só no Rio Grande do Sul, né? Dali saíram para várias, mas conta um pouquinho sobre isso. A imigração judaica no Brasil, ela ocorreu de maneira desorganizada e de maneira voluntária, digamos assim. São pessoas chegando ao Brasil praticamente desde a época do descobrimento do Brasil em 1500, com pessoas vindo, famílias vindo, né, de vários locais, sefaradis vindo principalmente para a região norte, Askenazi vindo para a região sudeste. Porém, a única imigração judaica formal, de grande grupo e expressiva, ocorreu para a região sul, no Rio Grande do Sul, em duas colônias. Primeiro em Philipson, na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, e depois para Quatro Irmãos, aí numa extensão e num volume muito grande, por volta de 1910, no empreendimento da ICA, do Jewish Colonization Association, do Barão Hirsch e Baronesa Hirsch. Dessa colonização que deve ter atingido um pouco mais de 1.500, 1.600 famílias ao longo de 40, 50 anos, hoje existem aproximadamente, segundo estudos, de 35 a 50 mil descendentes espalhados pelo mundo. Brasil, Europa, Israel e Estados Unidos. Então é uma imigração, apesar de menor comparada com a Argentina, expressiva, de muita qualidade, e que se espalhou pelo mundo, mas que ainda está presente no Rio Grande do Sul. Sim. Só lembrando novamente o ano em que chegaram com a colonização do Barão Hirsch, nos princípios... Por volta de 1910. Ok, isso eu vou traduzir. אז לגבי ההגירה, או בעצם כל ההתיישבות היהודית בברזיל, ובעיקר בדרום ברזיל, קודם כל בברזיל בכלל, מאז שפדרו אלוורז קברל הפורטוגלי יצא מפורטוגל כדי לגלות את ברזיל וליישב את ברזיל, איתו הגיעו יהודים. עכשיו, תמיד זה היה בצורה לא כל כך מסודרת. היו גם קהילות ספרדיות שהגיעו מכל מיני, גם מספרד, גם מפורטוגל, גם מאזורים אחרים. שמענו קודם מרוקו, למשל.
עכשיו, ההתיישבות שהגיעה באופן מסודר מאוד, באופן מאורגן, זו התיישבות שהגיעה לדרום ברזיל בשנת 1910, והם הגיעו באמצעות, הגיעו לפיליפסון ולקואטרימאוס, שזה שני אזורים בדרום ברזיל, במדינת המחוז ריו גרנדה דו סול. אם אתם מסתכלים על המפה, זה הריבוע הזה שם במפה, בין ארגנטינה לאורוגוואי, זה. והגיעו לשם כ-1,500 משפחות. תכף נשאל את סרג'ו מאיפה בעצם הם הגיעו. עכשיו, 1,500 משפחות שהגיעו ולמדו והתיישבו, והם הגיעו באמצעות העבודה של הברון הירש, ואשתו, הברונית הירש, והארגון שלהם. Da onde, ou de onde, de que países, eu sei, por causa da minha família, mas de que países principalmente chegaram ao sul do Brasil, essas famílias, no projeto do Barão Hirsch? A principal origem dessas famílias são o leste europeu, logicamente, que todo o projeto do Barão e Baronesa Hirsch são da imigração de judeus dessa região, mas basicamente, em grande expressão, da antiga região da Bessarábia, que hoje a gente sabe que 30% resulta em território ucraniano e 70% acabou derivando a criação da Moldávia, né, ou Moldova. E aí, mas além da Bessarábia, você tem, né, países como a Romênia, você tem países como a Lituânia, você tem países como a Hungria, você tem também uma parte de famílias polonesas, né, porque naquela época uma parte da Polônia estava dentro do Império Russo, né, do Império Czarista Russo. Sim. Então foi dessa região do leste europeu que veio, né, várias famílias da Bessarábia ou em torno da Bessarábia, dos países que existiam naquela época. Sim, eu vou traduzir o que você disse. אז מאיפה הגיעו רוב המשפחות האלו? מאזור שנקרא, מדינה שאז נקרא בסרביה, שהיום זה מולדובה, חלק מזה זה אוקראינה, גם הגיעו ממדינות שכנות כמו רומניה, ליטא, פולין, אפילו הונגריה וכו'. וזה, אבל הרוב הגדול בעצם מה שנקרא אז בסרביה, בעצם ממזרח אירופה, וממקומות שהיו שייכים לברית המועצות לשעבר, או מה שהיה תחת הצאר של ברית המועצות, של רוסיה, עוד לפני ברית המועצות ממש. והסיבות בטח היו רבות. Quais foram as principais razões que levaram esses judeus para o Brasil e não, por exemplo, para Eretz Israel? Bom, na época, dentro da literatura histórica que se tem, cartas pessoais também de muitas personalidades, cartas pessoais também, especialmente da baronesa Hirsch com outras famílias da Europa, na época o sionismo, digamos assim, porque essa decisão ela foi tomada mais ou menos no meio do século XIX, por volta de 1850 a 1860, e na época a situação da região, né, da antiga Palestina, era de domínio otomano, era domínio turco. Então o barão Hirsch não confiava, né, que seria um bom lar para os judeus viverem sob o Império Otomano, com quem ele teve grandes e graves disputas. Uhum. Ele, inclusive, fez ferrovias e financiou, mas teve problemas de comércio e rompeu o relacionamento com os otomanos. Então, ele não achava razoável e seguro transferir os judeus pobres do leste europeu para uma região como essa. Uhum. E dentro do quadro executivo que ele tinha, porque a parte dele de filantropia era altamente profissionalizada,
Ele tinha muitos diretores, tinha pessoas espalhadas pelo mundo, acreditava que do ponto de vista de segurança, na oportunidade do século XIX, era melhor nas Américas, que era um continente mais promissor, mais livre e com menos discriminação e menos potencial de conflitos entre etnias diferentes. Então, basicamente isso. A gente até sabe que houve uma conversa, um encontro entre Theodor Herzl e o Barão Hirsch, mas que não chegou a ser concluso, porque o Barão firmemente, na época, apesar de... A gente não pode dizer que ele não era sionista, mas na análise dele de curto prazo, do desafio de tirar milhares de famílias pobres do leste europeu, eram famílias judias que... vou dar o exemplo da minha família, a minha origem dessa imigração é meu lado materno, Bertchevsky. E então eram pessoas que viviam à parte em vilarejos, nos pequenos estéteis, fora da proteção das grandes cidades, vulnerável aos pogroms de altíssima intensidade, que cada vez que conseguia organizar sua vida eram assaltados, tinham um nível de violência, não conseguiam sair da pobreza, não tinham permissão de colocar seus filhos em escolas. E ao mesmo tempo também as únicas terras agriculturáveis eram terras arrendadas com altos impostos. Ou você conseguia sustentar sua família ou você pagava os impostos. E por fim, os judeus, homens, mesmo que fossem pais de família, estavam sendo recrutados para o exército czar, com pelo menos 8 anos de serviço militar, o que significaria deixar as famílias sem o provedor. Tudo difícil. Isso levou a um empobrecimento muito grande. Meu bisavô, mas não foi um caso único, para poder escapar do exército e manter a família, ele furou um dos olhos. E isso foi algo recorrente, pessoas que faziam alguma coisa contra seu corpo para escapar do serviço ao exército czar. Até porque os judeus eram colocados na primeira linha de frente. Eram aqueles que tinham a vida mais barata, poderiam morrer no primeiro enfrentamento. Meu Deus do céu. Então, essa era uma situação. Eu vou traduzir o que você disse agora, bem, resumindo um pouco. וואו, איזה דבר מדהים מה שהוא סיפר. עכשיו, שאלתי, מה היו הסיבות? למה, למשל, היהודים מהארצות האלו בעצם הגיעו לברזיל, לדרום אמריקה בכלל, אבל לברזיל בפרט, ולא לארץ ישראל. עכשיו, אחד הדברים שסרג'ו מספר, זה שהברון הירש, הוא היה מאוד מאורגן מבחינת הפילנטרופיה שלו, כל הנתינה והתרומה. עכשיו, היה חשוב לו להוציא את המשפחות היהודיות שהיו לרוב מאוד עניות, להוציא אותם משם, מכל האזור של מזרח אירופה, בעצם אזור שהיה תחת השלטון של הצאר, הקיסר הרוסי, ולהעביר אותם בבטחה. עכשיו, פה בארץ, באותה תקופה, מי ששלט היה השלטון העות'מאני, הטורקים, ואי אפשר היה להבטיח את שלומם, או את שלומן של אותן משפחות. אז זו הייתה אחת הסיבות להחלטה, להעביר אותם דווקא לברזיל. כי זה היה מקום בהחלט בטוח, היו שם הרבה הזדמנויות להתיישבות מן הסתם, וזה היה מדהים. Uau, Sérgio, que incrível. Eu só vou resumir também o que você contou da sua família, mas גם בקצרה, כי אנחנו כמעט בסוף השעה הראשונה. מה שהוא סיפר זה למשל בצד של אמא שלו, שהוא ממשפחת ברדיצ'בסקי, שמשפחה מאוד מוכר בדרום ברזיל. אז הוא, סבא שלו, כדי לא ללכת לצבא, כי כל היהודים גויסו לצבא, הגברים, וזה היה 8 שנות שירות בצבא של הקיסר, אז חלק מהם פשוט עשו כל מיני דברים לגוף שלהם, וסבא שלו למשל ניקב את העיניים כדי שהוא לא יגויס לצבא,
כי אחרת המשפחות שכבר היו עניות, היו נשארות מן הסתם בלי המפרנס. וזה סיפור מדהים. עכשיו, assim, resumindo, porque estamos quase no final dessa primeira hora, Sérgio, o turismo judaico no Rio Grande do Sul é uma coisa bem nova, não é mesmo? É totalmente nova. O Rio Grande do Sul hoje já acolhe um turismo italiano, um turismo alemão, são duas colonizações muito fortes no sul do Brasil. Uhum. Mas a imigração judaica no sul foi muito importante, contribuiu muito para o desenvolvimento do Estado, do ponto de vista social, econômico e cultural. E a construção, o fomento de um polo de turismo na região da maior colônia, que foi em Quatro-Irmãos, que era uma colônia com 93 mil hectares, que chegou a ter 5 mil pessoas, vivendo ao mesmo tempo com cinema, com teatro, com usina de força e luz, com hospital, com médicos europeus. Foi uma colônia de muito progresso e legado do ponto de vista de desenvolvimento de comunidade. Uau. E é importante, a gente acredita, resgatar como uma maneira de fazer circular esse legado judaico, essa participação no desenvolvimento do Estado, essa forma judaica de ser, de procurar chegar, prosperar, desenvolver e agarrar as oportunidades. Isso é um legado de imigração que eu percebo que é muito importante para os descendentes, para os netos, para os filhos, mas judeus ou não judeus. A sociedade hoje precisa, de alguma maneira, perceber, né, que os seus resultados que busca vêm do seu esforço de comunidade. Sim. E ali no Alto Uruguai, que é essa região onde está Quatro-Irmãos, teve várias etnias que vivem em conjunto, de maneira muito tolerante, com muita integração, o que é um pouco raro em vários lugares do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Então a gente quer fomentar isso com um incentivo a partir da imigração judaica, mas com uma mensagem também de convivência, tolerância e não permitir que a história se dissipe, que a história desapareça, porque ela tem muito a legar para todos, descendentes ou não. אז הנושא הזה של תיירות יהודית בדרום ברזיל, שסרג'ו חלק מאוד חשוב בנושא הזה, בפיתוח של התיירות הזו, יש כבר תיירות איטלקית וגרמנית, כי זה שתי קהילות מאוד חשובות בדרום ברזיל, ותיירות יהודית. עכשיו הם בעצם באו, ובמיוחד באזור איפה שזה נעשה, זה אזור שגרו בו 5,000 איש בו זמנית. זה אזור שהיה שם קולנוע, תיאטרון, בית חולים, תחנת כוח חשמלית. וגם יש קהילות שונות שחיו וחיות ביחד. וזה משהו שלא רואים ככה, כל מיני קבוצות אתניות שחיות ביחד באותו מקום. Sérgio, chegamos assim ao fim da entrevista. Quero te agradecer e desejar Shana Tová e muito sucesso, e vamos estar divulgando esse trabalho na página do programa e na minha página pessoal. Shana Tová e muito obrigada. Shana Tová, Raquel, muito obrigado. Convido a todos os israelenses no seu turismo, nas suas opções, que às vezes vão para Portugal, Espanha, nas judiarias, vão para os caminhos de Marrocos e outros, que também considerem a vinda ao Brasil